sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do canal e podcast Gestão Hospitalar by Plínio Túzulo, um espaço criado para trazer os melhores cases reais e grandes temas da gestão de saúde no país. Eu sou Adriana Vieira, jornalista, CEO da Intermídia Comunicação Integrada e tenho a honra, a convite do Plínio, de ser a hostess, a mediadora aqui nesse canal de inspiradoras conversas como a que teremos hoje. Por falar nisso, nesse 5º episódio escolhemos um tema que nos desafia a todos. Como não ficar acomodado, tanto na vida pessoal quanto na profissional? Como sair da zona de conforto? É sobre isso que a gente vai falar com o anfitrião do canal, o administrador hospitalar Plínio Túzulo, e a sua convidada, uma pessoa inspiradora, uma profissional de grande sucesso na área da saúde e que no auge da sua carreira resolveu se reinventar e fez algo grandioso. Conosco aqui hoje temos a cirurgiã dentista Cristiane Barros Leal, formada pela UFMA. Ela é natural de Fortaleza, mas radicada aqui no Maranhão, onde fez carreira. É especialista em ortodontia e ortopedia facial e especializada em sono pelo Hospital Albert Einstein, com mestrado em Ciências da Saúde e doutorado em ortodontia. Como docente em cursos de especialização, já formou mais de 1.000 ortodontistas e ainda comanda a COM, o Centro de Ortodontia e Ortopedia do Maranhão. Uma profissional, portanto, de sucesso, respeitada, com uma agenda lotada e que exerce com maestria todos esses diversos papéis. E mais, é mãe, é também esposa, é uma aventureira, adepta de esportes radicais. Doutora Cristiane tem realmente tempo para fazer tudo e procura fazer muita coisa com muita maestria. Mas ela ainda se reinventou no auge de todo esse sucesso, achou que estava acomodada e fez algo grandioso, Ela acaba de escrever um livro aqui com a gente, uma obra que já é best-seller no site da Amazon, A Mulher na Arena. Devidamente apresentada, Cristiane Barros Leal é também um exemplo de como fazer gestão de tempo com muita eficiência, Mas a gente vai deixar esse tema para um outro momento que eu quero convidá-la para voltar aqui para falar sobre isso. Mas agora eu tenho uma curiosidade. Plínio, por que escolher esse tema? Você escolheu como sair da zona de conforto e escolheu essa convidada mais que inspiradora, Eu tive a satisfação de conhecer a doutora Cristiane no lançamento do livro. E achei especialmente muito importante a temática que ela escolheu e a profundidade com que ela aborda essa questão de sair da zona de conforto e a gente ter a capacidade de mudar. Então, isso é que nos motivou. Eu acho que é um tema que contribui muito com todos os nossos profissionais. É importantíssimo a gente ter a perspectiva que na vida nós temos sempre que estar preparados às mudanças, porque nada é estático, tudo é dinâmico, e eu tenho certeza que a senhora acertou em cheio na escolha do tema e pela facilidade da abordagem e a clareza com que a senhora traz essas informações. Eu gostaria de saber, então, como é que foi esse livro, como é que a senhora gestou essa obra, E por que sair dessa zona de conforto, se é que estava confortável? Porque com uma agenda lotada dessa, como é que foi essa história, doutora Cris? Então, bom, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo convite e realmente para mim que foi uma honra tê-los lá na minha noite de autógrafos. De fato, assim, o livro A Mulher na Arena aborda muita coisa. Uma delas é essa, Porque é a origem da escrita, da minha escrita, foi justamente o meu filho que chegou para mim e falou: olha, você tem vontade de escrever? Então escreva, o que está lhe impedindo? Falei, eu já tô numa certa idade, será? Olha, não vejo nenhum problema, daqui a alguns anos você vai continuar sem estar escrevendo e vai continuar envelhecendo, então por que não escrever? Eu venho de uma família de escritores e era um sonho que tinha deixado lá de lado. Agora comecei a realizá-lo e eu estou muito feliz assim, com essa nova identidade. Acho que... Autora best-seller. Então, mas... Já estreou com muito sucesso, inclusive com uma versão em inglês do livro, Sim. Está à venda na Amazon e é best-seller. Sim, foi uma surpresa, assim, para mim, na verdade, porque a gente, quando inicia algo, a gente tem a ideia do que vai acontecer. O processo, às vezes, é muito individual, muito
muito nós conosco mesmo, mas depois, quando a coisa realmente se transforma, acaba abraçando outras pessoas, né? Através do livro conheci vocês, então vai gerando mais e mais coisas. E realmente me surpreendeu a questão do best-seller. Lancei nos Estados Unidos e como eu ia lançar lá, eu queria fazer a revisão no inglês, né? Então... E temos essas duas versões, português e inglês. Quem sabe depois, não italiano, né? Parliamo molto. Quem sabe, né? Doutora Cristiane, a senhora nos informou que foi o seu filho que praticamente foi o indutor, né? Para que a senhora tivesse essa disposição de fazer um livro. Agora, nos pontue mais sobre a escolha do tema. O que é que lhe levou a trazer esse tema como um ingrediente fundamental? E eu queria completar. Nesse tema, né, Mulher na Arena, esse título, inclusive, não tem nada a ver com mulher especificamente. Ele vem de um discurso masculino, inclusive. Conta pra gente esse bastidor do título A Mulher na Arena e também dessa capa muito interessante, que é uma mulher, uma mergulhadora no fundo do mar, tocando o focinho de um tubarão. Sim. O que isso quer dizer? Bom, A Mulher na Arena, eu fiz uma analogia ao discurso do Theodore Roosevelt, O Homem na Arena. É um discurso lindo, é um discurso motivacional, que fala justamente da questão da gente sair da zona de conforto, né? Ele está falando aí para uma plateia na Sorbonne, se não me engano, no início dos 1900, e ele fala isso, que não importa, de fato, é o indivíduo que está lá na arena da sua vida que importa. O senhor pode viver a sua vida da melhor maneira possível, ela dela. Não adianta a gente se criticar com relação a isso, porque, de fato, você tem que estar na arena da sua vida e ser o melhor que você pode. E é isso, eu achei lindo, sempre gostei do discurso. E aí o livro estava pronto, não tinha um título, eu pensei, bom, vou colocar a Mulher na Arena, porque, enfim, sou eu mulher, mas não necessariamente é a mulher, mas sim a pessoa na arena da vida. Acredito que essa era a ideia de sempre, né? Sempre foi. Gera essa ambiguidade por causa da mulher e também por causa da capa, né? A questão aí da moça segurando o focinho do tubarão. Aliás, foi sensacional. Achei muito emblemática essa capa. No mergulho, eu sou instrutora de mergulho. De muitos anos passei aqui no Maranhão ensinando pessoas a mergulhar. Levava para o Parcel de Manuel Luiz, não sei se vocês conhecem. Não, eu não. Não tive ainda a oportunidade. Fica 100 milhas da costa. E a gente levava os mergulhadores para fazer o que chama de live aboard, que é viver no barco. E sair mergulhando, né? Mas no mergulho, quando alguém tem a oportunidade, o conhecimento, enfim, a técnica de tocar no focinho de um tubarão, a ideia é que ele fica na sua mão, é o controle. É o controle. Então, a minha ideia é que fosse algo como um sonho, meio lúdico, assim, claro, ela está de vestido, então seria uma pessoa tocando no imponderável, que eu acredito que a vida seja isso, que nem estávamos conversando anteriormente. Sim. Né? O imponderável, e você está ali tentando controlar, no caso aqui de forma tranquila, de forma crítica, profunda, na arena da vida. Era essa a minha ideia. Eu acho que o capista conseguiu captar. Muito interessante, né? Sem dúvida. Por falar em estar na arena da vida, né? Eu queria trazer uma provocação para os dois, né? A coragem de fazer algo novo. Então, assim, não interessa se você está num momento de sucesso ou no início de uma carreira, mas o novo sempre assusta as pessoas, né? Então, eu queria saber, na opinião de vocês, começando por Plínio, o que é preciso para ter essa coragem para abraçar o desconhecido? E o desconhecido sempre vale a pena, né? Basta dar o primeiro passo. Adriana, é confiança. Nós, quando nos debruçamos em qualquer empreitada, nós temos que ter a confiança que essa empreitada será bem sucedida e a gente logrará êxito. Na minha perspectiva pessoal e profissional, eu, quando começo qualquer atividade, qualquer projeto, eu parto do pressuposto que nós vamos ter êxito. Então, essa
ao meu ver, é o ingrediente fundamental. Lógico que existe outras variáveis que interferem, né? A gente tem que saber bem o tamanho do voo que nós vamos empreender. Mas, de qualquer forma, o aspecto de segurança e confiança naquilo que a gente se propõe a fazer, ao meu ver, é fundamental. Doutora Cris. Bom, eu vou colocar então mais um ingrediente. Acho que sim, sem dúvida nenhuma, a confiança, porque é ela que define o seu propósito. Isto. Mas a persistência. Ah, ok. Isso, para mim, é um fator relevante. É um fator muito relevante. Sem dúvida, concordo. Dentro desse aspecto, né, eu acho que se a gente junta a confiança e a persistência, você a tem gente um binômio. consegue ter Perfeito. Um momento de sucesso, né? Por falar nesse momento de sucesso, essa persistência, essa confiança, todos esses ingredientes juntos, eu tenho uma curiosidade. No seu livro, você traz vários capítulos, né, cases reais que aconteceram com você, são as histórias que abrem os capítulos e são desafiadores, são situações realmente inusitadas. Pular de paraquedas, mergulhar no fundo do mar pela primeira vez ou no fundo do mar se deparar com uma situação, né, difícil, como, por exemplo, estar cara a cara com um tubarão. Enfim, eu não vou dar spoiler, compre o livro, vale a pena, mas eu gostaria de ter uma curiosidade. Entre tantas aventuras e profissionalmente também, tantas conquistas e ousadias profissionais, qual foi seu maior ato de coragem? Na vida como um todo, eu acho que acordar todos os dias tentando ser a melhor versão de mim mesmo. No esporte, realmente, assim, num momento da minha vida, fiz muitos esportes radicais, né? O salto de paraquedas, curso de paraquedismo, pilotei ultraleve, o próprio mergulho, que cheguei até como instrutora, né? A gente não começa como instrutora, tem anos e anos. Mas se eu for colocar em termos de aventura, talvez pilotar ultraleve, porque é algo que eu tenho medo, morro de medo de voar de avião, não sei vocês. E assim, então eu queria fazer uma coisa que me tirasse esse medo. Comecei a pilotar ultraleve e não perdi o medo não de estar sob controle de alguém, né? Mas foi uma experiência muito legal. Não piloto mais, mas foi realmente um período bacana. A senhora gosta de viver perigosamente, né? Agora, mas não tanto, né? Eu faço kitesurf, que é uma coisa muito tranquila na nossa orla, que aliás, uma terapia, maravilhosa. Né? Para mim é uma terapia. Estar no mar, para mim, é uma terapia. Como o mergulho é difícil, né? Aqui a gente tem que se deslocar muito para poder realmente ter a água mais clara. Eu me divirto fazendo kite. Muito bem. Então, eu queria trazer agora um outro elemento também para provocá-los, que tanto na vida pessoal, quanto nos esportes, né, e quanto também na vida profissional, para ter sucesso, é fundamental. E no esporte mais ainda também, a gente está aí às vésperas da Copa do Mundo, todos que estão lá, independente do país ou da seleção, né, precisam disso, disciplina. Na opinião de vocês, qual o papel da disciplina no moldar o profissional ou a pessoa em ser a sua melhor versão? Começo. Por favor. Bom, eu acho que eu acredito totalmente na disciplina. Menos na motivação do que na disciplina. Eu acho que na maior parte da nossa vida, a gente, para conseguir alguma coisa, tem que estar muito mais disciplinado do que empolgado. A empolgação vem, é aquela fagulha, mas é a disciplina que faz as coisas acontecerem. Às vezes, por exemplo, escrevendo o livro, em muitos momentos não tinha aquele surto de criatividade, mas eu tinha a disciplina de estar ali. E mesmo ali, naquele momento onde não tinha tanta criatividade assim, estar ali já era uma ação que acabava gerando uma criatividade. Muitas vezes eu me surpreendi no flow, como dizem, né? Aquele processo acontecendo pela disciplina. Para mim é fundamental. Não sei o que Bom, eu não penso diferente, mas a disciplina é um ingrediente fundamental. Eu colocaria a organização também, sim, que é o alinhamento das ideias, como é que a gente pretende, de alguma maneira, buscar. Acho que se a gente não fizer isso, a gente acaba muitas vezes com o risco de desviar o foco. A perseverança, que é um ingrediente fundamental, e um detalhe, doutora, que isso para mim é emblemático,
quem nos conhece, a Adriana pode até testemunhar, eu colocaria a humildade nesse cenário, porque nós, quanto mais tivermos consciência de que nós temos mais a aprender do que ensinar, a gente vai se superar. É verdade, não, concordo. Esse é o trinômio que eu elegeria como fundamental. Perfeito. Agora vamos sair desse cenário do pessoal, né, do profissional. Vamos levar agora para as empresas. Vocês dois têm uma coisa em comum, apesar das áreas diferentes. São gestores de saúde. A senhora comanda uma empresa de saúde de ortodontia, a Com, e o Plínio comanda o Hospital do Servidor Estadual. Na sua visão, o que precisa para termos equipes disciplinadas, motivadas e que inovem? Porque a inovação também nos desafia, né? A gente precisa estar sempre se reciclando profissionalmente e as equipes precisam estar na mesma vibe. É muito mais até do que, não é processo apenas, mas uma mentalidade mesmo, né? De time inovador e que está nessa mesma sintonia. Como gestora, como fazer isso? Como levar esses profissionais para a arena? É desafiador, realmente, porque em muitos momentos a gente, além de tudo, tem que ser um pouco pai e mãe, meio coaching. Mas se você tem o respeito pelo indivíduo, a humildade de tentar criar uma equipe, delegando funções, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Exatamente. E principalmente esse é o papel do gestor, entender quem é melhor naquele lugar. E aí conseguir dentro da equipe realmente dar a essa pessoa o seu lugar de direito, né? Eu acredito que as pessoas elas precisam estar onde elas estão melhor, onde elas fazem melhor. O gestor que consegue entender isso, eu acho que ele parte na frente. Não sei se a senhora está corretíssima e eu penso da seguinte forma: o líder verdadeiro é aquele que sabe inspirar o seu time. Mas não é só inspiração pela inspiração, na verdade, a gente desafiar as pessoas, porque nem todo mundo tem consciência da sua potencialidade. Na nossa equipe nós temos pessoas que são talentos, mas que não se aperceberam disso, porque existem ainda, no âmbito do subconsciente, amarras que dão ao indivíduo, seguram. E se ele não for desafiado, ele não se solta. Então, eu acho que desafiar a equipe, a liderança vem pelo exemplo, então a gente tem que dar o exemplo. Sim. Se nós pregamos que a disciplina é fundamental, nós temos que ser agentes disciplinadores, apesar de ser muito difícil fazer isso hoje, mas é fundamental. E eu acredito que o melhor estilo de liderança é aquele que é gerido pelo exemplo. O exemplo é emblemático. E a gente precisa saber que todo mundo gosta de ser valorizado. Então, quando eu coloco a humildade como ingrediente, é porque os nossos liderados precisam entender que eles têm muito a contribuir. E nós temos que dar espaço para que isso aconteça. Então, eu colocaria isso dentro dessa órbita, dentro desse contexto. E eu acho que é um desafio trabalhar com pessoas, é o maior desafio, é trabalhar o comportamento das pessoas. E hoje, para dar um exemplo objetivo do que eu estou dizendo, no Hospital do Servidor nós estamos trabalhando uma perspectiva da qualidade. Nós estamos começando a preparar o hospital para uma futura acreditação hospitalar. Isso exige de toda a equipe um preparo, uma mudança de paradigma, porque o modelo é totalmente diferente. Sim. Quando a gente trabalha olhando para a qualidade, a gente tem que ter um olhar muito mais crítico, muito mais abrangente, muito mais disciplinado e muito mais dentro dos padrões que precisam ser estabelecidos. Então, é um esforço gigantesco. E nós estamos fazendo isso, Adriana, nesse momento do hospital. Eu fico satisfeito, porque apesar de todas as dificuldades que a gente tem, as resistências, a gente está conseguindo estabelecer um padrão legal que vai nos conduzir ao êxito com toda certeza.
Esse é um exemplo prático, objetivo dentro do contexto que nós estamos apreciando. Mas não é fácil, né? O relacionamento como um todo, eu acho que em todos os níveis que a gente está, pessoas com pessoas, é difícil, né? Então, tanto desafio, no micro quanto no macro espaço é bem desafiador. Por falar em desafio, doutora Cristiane, no 6º capítulo do seu livro, eu sou suspeita porque eu traria todos os capítulos, mas eu quis trazer um que eu achei bem emblemático. No 6º capítulo tem uma frase que eu gostei muito, que fala o seguinte: a zona de conforto é o cemitério dos sonhos. Você escreveu isso, olha que forte, né? A zona do conforto é o cemitério dos sonhos. E lá você cita também exemplos, histórias de como é importante ter resiliência, ser forte para aprender. E você fala mais, né? Que crescer dói. Sim. E é preciso suportar essa dor, é preciso entender, ressignificar esse momento, né, para sair mais forte e também vivenciar o processo não de uma forma sofrida, né, doer sim, mas sofrimento não, alguma coisa nesse sentido. E você foi além, você ainda traz também um exercício. No final tem assim um convite aos leitores fazerem um exercício chamado O Custo do Conforto. Eu achei fantástico, queria que você falasse sobre isso, explicasse um pouquinho como é que você percebe esse processo de dor no crescimento e finalizar como é que a gente faz esse exercício. De fato, desculpe, eu vejo que quando você se predispõe a mudar, né, a primeira coisa que você tem que tentar é sair do papel de vítima, né? Então, se você está ali fazendo uma lista, porque essa era a proposta, né, do que não está bem na sua vida, na sua saúde, na sua família, no seu trabalho, eu acho que o primeiro ponto dessa lista, e eu espero que as pessoas entendam a partir do momento que estiverem fazendo o exercício, é que você tinha que estar lá no topo da lista, porque tudo parte de você. Se você não se coloca nesse papel, sempre vai ter um problema, sempre é mais fácil você ficar confortável nas suas desculpas, né? As desculpas são muito confortáveis, a gente não quer mudar efetivamente, poucos são aqueles que querem, né? Mas a gente tem que mudar, porque senão a gente morre, que nem a gente estava conversando antes, né? Se você não se predispõe a ir, eu até falo, tem uma parte que eu acho interessante, assim, que é a comparação com a tempestade, né? Porque o desconhecido, aquilo que você está se predispondo muitas vezes, é para você o inseguro, a tempestade, né? Mas aquele que quer vencer, ele tem que abraçar essa sensação, abraçar essa coisa de estar indo de encontro à dificuldade, à tempestade, aqui. Né? Eu vou por aí. Perfeito. E na gestão de saúde, num hospital, essa resiliência é fundamental, né, Plínio? Com certeza. A nossa capacidade de resistir é fundamental. E enfrentar, né? Eu costumo dizer para os meus profissionais que quando a gente se sente em algum aspecto limitado, é aí que nós temos que trabalhar mais. Porque muitas vezes a limitação está na cabeça das pessoas e ela é capaz de superar. É por isso que eu digo que desafiar a equipe continuamente é fundamental. E a gente revela talentos dessa forma. Eu lá tenho muitos exemplos que eu poderia trazer de situações dessa natureza, profissionais que nós estamos preparando para voos muito mais desafiadores. Agora, quando se lida com a vida humana, tudo tem um peso maior, né, Adriana e doutora Cristiane? A pressão que diariamente os profissionais estão submetidos é muito grande. E a gente tem uma responsabilidade colossal. Então, tudo isso faz parte de um riquíssimo aprendizado. Eu diria que o risco é a essência do êxito. A gente não deve se encolher diante do risco. A gente deve se preparar para configurar esse risco em êxitos. Mas a atividade humana por si só é uma atividade de risco, né? A vida é uma atividade de risco. É uma constante arena, né? E a gente tem que sair da zona de conforto toda hora. Não tem saída. É verdade. Temos que nos reinventar. Esse é o grande... Doutora Cristiane, você como profissional na docência, né, que exerce há muito tempo, já formou mais de 1.000 profissionais na especialização de ortodontia, como é que você percebe a nova geração e como é que estão também
as escolas, sejam de saúde ou de outras disciplinas, está se formando uma geração realmente mais forte? A gente fala muito hoje em saúde mental, os desafios que a tecnologia nos impõe, essa avassaladora quantidade de informação também, né? O FOMO, o Fear of Missing Out, né? Aquela sensação de estar perdendo algo. Se você não viu o último documentário, não leu o último livro, como é que se lida com essa nova geração? A senhora agora no papel, na pele, no skin, né, de educadora. Então, eu sou professora há mais de 20 anos e a ideia desse novo aluno, desse novo profissional é desafiadora toda vez, porque em muitos casos, e aqui eu vou dar um exemplo, eles estão filmando a aula, mas não estão assistindo a aula. Eu me pergunto se eles estão assistindo efetivamente. Filmar e fotografar, eu sei que eles estão fazendo, mas será que estão assistindo? É a coisa da informação. A tecnologia eu acho maravilhoso, não quero aqui, Deus, adoro, mas o pensamento tem um preço, crítico, né? Tem um preço. Né? Eu acho que nós todos somos da época que pedíamos artigos e demoravam para chegar. Isso. E a gente pegava aquela informação e devorava aquela informação, que era um prato muito gostoso. Agora a informação está... Né? A coisa está na mão. Agora, o quanto se aprofundam na informação, né? A gente vê profissionais dando laudo pelo site GPT, né? Assim, ou se lançando no TikTok, no Instagram, sem nenhuma profundidade, sem nenhum... isso é preocupante, né? Sem dúvida. Mas faz parte do processo, eu acho que de talvez... aprendizado. Eu acho que talvez... em algum momento aquilo ali até volte, não sei, obviamente não vai voltar para o nosso tempo, mas um pouco de senso crítico o nosso profissional da área de saúde ele tem que ter, porque senão, coitado, está jogado aos leões, o negócio não é fácil. Você quer complementar, Pri? Qual a tua impressão? Foi muito legal a senhora tocar na questão da inteligência artificial, porque eu vejo o seguinte, hoje em dia, com a IA, todos nós ficamos nivelados. Antigamente, as pessoas se diferenciavam pelo conhecimento, pela bagagem, por uma série de fatores que custou anos para que esse conhecimento fosse amealhado. Hoje, com a IA, nós estamos tudo absolutamente na mesma linha. Agora, o grande segredo da IA é que é preciso fazer a pergunta do jeito certo. E para fazer a pergunta do jeito certo, precisa ter preparo. Sim. Quer dizer, se por um lado a IA te dá a rapidez, te dá o acesso, te dá o contexto, te dá tudo isso, mas se a gente não souber perguntar, não adianta a IA que ela não vai resolver absolutamente nada, porque você não vai extrair o que você precisa. Então vai precisar continuar a estudar. Com certeza, com certeza. Isso é a minha conclusão. Com certeza. O senhor está completamente... Eu quero que meus alunos escutem isso. Por favor, estudem. Estudem, se preparem, sejam resilientes e se coloquem na arena sempre. Não é só uma vez, né? A mulher, o homem na arena, o ser humano como um todo na arena precisa estar sempre, né? Eu gostaria de parabenizá-la por ter escrito essa obra, que eu já li, sou suspeita porque eu elogio mesmo, recomendo todos. Quem quiser pode encontrar no site Amazon. Sim, está no formato Kindle pela Amazon. A Amazon não publica no Brasil, né? Então, infelizmente, se você quiser o livro físico pela Amazon, ele vai sai dos Estados Unidos para cá. Mas a gente está na AMEI também, naquela livraria. No São Luís Shopping, né? Luís Shopping, sim. Fisicamente pode comprar o livro. Aliás, é um belo presente, fica a dica, né? Para quem tiver alguém que precise uma sacudida ou mesmo só se rever, revisitar a sua história. Ao ler a obra, eu revisitava a minha própria trajetória, tanto pessoal quanto de carreira. Então, quero agradecê-la pela obra tão importante, parabenizá-la por ter ousado, né? No auge do seu sucesso profissional, já com tantos papéis sendo desempenhados, ousou ser escritora e já estreou como best-seller. Então, parabéns. É inspiradora a sua história. E parabéns, Plínio, também, que no auge do sucesso profissional, com mais de 30 anos na administração hospitalar, se reinventa ao lançar esse podcast. Então, obrigada por me convidar, por estar aqui, porque eu aprendo muito com cada conversa. Olha, foi um prazer muito grande recebê-la. E ficamos muito satisfeitos. Esse espaço é espaço para aqueles profissionais realmente
que trazem conteúdo e podem contribuir muito para com a comunidade de alguma forma. A ideia é essa, é fazer... Esse canal ele tem esse objetivo, é explorar os assuntos ligados à administração hospitalar, mas ela é muito mais ampla. E agradeço por demais a sua participação e tive um prazer muito grande em lhe conhecer. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Plínio. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E, enfim, um papo muito gostoso. Já fica a dica para voltar, para também falarmos de gestão de tempo, né? Porque eu queria ter uma gestão de tempo como a dela. Aliás, esse tema é muito já contundente fica o convite, também. Né, já fica o convite. Obrigada, doutora Cristiane. Obrigada, Plínio. E mais uma vez a gente vai deixando vocês aí com muitas provocações, com muitas reflexões, porque esse canal é isso, um local, um espaço para conteúdo com profundidade, com profissionais como esses que nos inspiram a ser cada vez melhores. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para não perder nenhum episódio. A gente se vê nos próximos. Até lá!